Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos esta mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Quero ministrar à igreja essa manhã uma mensagem, em termos de importância, talvez seja a mensagem mais importante de todas, porque eu quero falar acerca da fé com os irmãos. Eu digo mais importante não em razão do tema, mas em razão da função. A fé, ou melhor, sem a fé, nenhuma verdade da Escritura, por maior que ela seja, ela pode se tornar acessível ao nosso coração, ao nosso espírito, ou gerar algum efeito dentro de nós. A fé é a porta de entrada, a fé é a mão que se apropria das verdades espirituais, das coisas espirituais, de sorte que sem fé, como diz no livro de Hebreus, é impossível de agradar a Deus. Sem fé nós nada podemos fazer, nós nada podemos, não podemos caminhar, não podemos realizar todas as coisas no que diz respeito à nossa salvação, como, por exemplo, a santificação, a transformação, a conformação. Isso nada tem valor efetivamente para nós se nós não tivermos uma fé que de fato se aproprie dessas bênçãos que estão disponíveis em Cristo Jesus. E portanto eu quero despertar a atenção dos irmãos, ouça com atenção, até mesmo em razão do tempo em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo em dias de apostasia profunda. Não que nunca houve crise de fé no mundo, não, sempre houve. A fé sempre teve a sua crise, uma crise um tanto relativa, de tempo para tempo, muda-se essa crise. Entretanto, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele advertiu os seus discípulos acerca desses dias em que nós estamos vivendo. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 8, Jesus ele deixou um questionamento, deixou uma pergunta retórica, que não requer uma resposta imediata, mas que nos leva a refletir e a considerar. Jesus diz assim, olha, quando vier o Filho do Homem, quando ele diz quando vier o Filho do Homem, logo ele aponta para esses últimos dias da sua vinda. Então, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Ora, o que Jesus quer dizer com tal advertência? O que ele quer dizer com tal pergunta retórica? Quando vier o Filho do Homem, porventura, ele encontrará sobre a terra ainda corações que têm uma fé verdadeira, uma fé sadia, uma fé capaz de fato se apropriar daquilo que Deus nos tem dado pela sua palavra? Ora, certamente o Senhor está dizendo que esses dias finais serão dias, embora de muita religiosidade, porém com uma escassez muito grande da verdadeira fé. Eu digo isso porque também em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que nesses últimos dias, que seriam dias difíceis, é dito que os homens teriam aparência de piedade, negando, entretanto, o poder. Ou seja, você viria pessoas, muitas pessoas, que dizem servir a Deus, que dizem ser cristãs, servas de Deus, e que têm até um certo costume, um ritual de ir à igreja, de participar, de fazer eventos e de promover muitas coisas. Então tem aquela aparência de piedade, porque exteriormente tudo parece indicar que ali há um cristão genuíno, há uma fé genuína, entretanto nega o poder. E esse poder é exatamente
a presença do Espírito Santo, é essa fé eficaz, é uma fé efetiva, uma fé que gera os resultados para os quais nós fomos chamados. Portanto, eu quero começar essa ministração, talvez eu não a termine hoje, em razão da sua extensão, mas vamos começar. Vamos falando um pouco sobre a fé, vamos refletindo aqui alguns aspectos da fé, sem nenhuma pressa de chegar a lugar algum, senão de sermos tão somente ministrados pela verdade de Deus. O tema dessa ministração diz assim: os efeitos orgânicos da fé e sua interferência no mundo concreto. Olha o tema. Os efeitos orgânicos da fé. Ou seja, como que a fé, que é um dom de Deus, que vem de Deus, ela produz efeitos orgânicos. Não é uma questão meramente intelectual. A fé não seria algo tão somente em que você tem ali um manual de doutrinas que você julga serem verdadeiras e você diz acreditar naquilo. Não é uma questão também de você entrar em conflito com alguém que não professa a sua fé. Vemos hoje, nos dias de hoje, como que há uma luta muito grande entre as pessoas na defesa da sua fé. Ou seja, você acredita em quê? Não, eu acredito em Jesus. E você? Não, também acredito em Jesus. Então imagine só, vamos colocar aqui em caráter de exemplo, você pega uma igreja evangélica que diz acreditar em Jesus. Aí de repente essa pessoa numa fila de um banco se encontra ali com um espírita. Imagina só. Já ele vai expulsar o demônio do espírita, lógico, né? Logo. Entretanto, pergunta assim: vem cá, e você acredita em Jesus Cristo? Aí o espírita diz: eu acredito em Jesus Cristo. Aí vem o espanto: você acredita? Aí agora começa o conflito, não se crê em Jesus Cristo, mas como você crê em Jesus Cristo? A questão agora é o como, porque cada um, ao olhar para Cristo, vai vê-lo de um jeito, vai compreender a sua obra de um determinado modo, de sorte então que se chegasse ali então um outro, de um outro segmento, aumentaria a discussão em torno da pessoa de Jesus Cristo. Daqui a pouco nós teríamos o quê? Tantas pessoas discutindo e defendendo o seu ponto de vista, ora baseado na Escritura, ora baseado na experiência, ora baseado numa visão, numa revelação, num sonho, numa psicografia, alguma coisa nesse sentido, não importa como, mas percebe-se que cada pessoa tem o seu interesse, de certo modo legítimo, de defender a sua fé, defender a sua confissão de fé. Entretanto, a questão maior é o que está por detrás de toda essa discussão. A pergunta é por que você discute tanto em defesa da sua fé? Seria um mero orgulho em poder declarar que você possui, que você detém a verdade, apenas para que a sua religião seja verdadeira, porém seja incapaz ao mesmo tempo de mudar o mundo, de mudar as pessoas, de mudar a si próprio? Os conceitos, os certos e os errados, os conceitos, as doutrinas certas e erradas, elas estão no mesmo plano de ineficiência quando a pessoa que dela se aproxima não possui um coração de fé. Quando eu digo que a fé possui um efeito orgânico, eu quero dizer que, não que a verdade objetiva não tenha a sua finalidade e não tenha o seu valor, não é isso. Mas é que você pode possuir uma doutrina verdadeira e o outro pode possuir uma doutrina falsa. E qual que é a diferença? Se ambos não têm fé, se ambos não se apropriam, se aquela mensagem existe tão somente no plano objetivo dos manuais, das teologias sistemáticas, faz parte tão somente dos livros, dos discursos. Então a fé, nós vamos verificar daqui a pouco em textos bíblicos, ela tem esse papel exatamente de interiorizar as verdades que o texto bíblico, que o papel tão somente nos ensina, e que essas verdades não estão na Bíblia, estão na pessoa de Jesus. A Bíblia é esse instrumento de nos mostrar, nos falar
aquilo que não está no livro, mas está em Cristo. Então nós conhecemos a Cristo mediante a revelação na Escritura Sagrada, mas as verdades não estão aqui, elas estão nele. Será que os irmãos conseguem perceber uma nítida diferença entre as verdades estarem no livro e as verdades estarem em Cristo? Por exemplo, vamos falar sobre uma verdade para os irmãos, só para os irmãos compreenderem o que eu quero dizer. Nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a obra de redenção de Jesus Cristo é uma verdade central da Escritura. Sim ou não? A obra de redenção, nós cremos que homem algum, e isso a Escritura nos ensina, é capaz de se salvar a si mesmo. Só há salvação na pessoa de Cristo, não do ponto de vista dogmático ou do Cristo que é propriedade de uma religião única, não. É do Cristo de Deus. Não há salvação fora desta obra que ele realizou, dessa sua intervenção no mundo. O verbo que é Deus se fez carne, habitou entre nós, e então ele assumiu a forma de servo, ele assumiu o lugar de servo, obediente, fiel, que cumpriu a vontade do Pai até as últimas consequências. E essa sua obra, portanto, é o que abre o caminho de reconciliação do homem para com Deus. Essa não é uma verdade central? Aí eu pergunto, onde está essa verdade? Ela está aqui ou ela está em Cristo? Em Cristo ou aqui? Em Cristo. E aqui está o quê? Aqui está o registro dessa grande obra de redenção. A verdade não está aqui, ela está aqui registrada. Por isso que nós devemos amar as Escrituras como este meio que nos ensina. Devemos ler com atenção, devemos compreender o que ela está dizendo acerca de Cristo. E agora então, eu preciso, pelo exercício da fé, uma fé orgânica que habita em mim, uma fé viva, capaz de se mover, de pulsar dentro de mim, que me leva agora a uma união com Cristo. Já imaginaram se os cristãos andassem com as verdades escritas na Escritura, todas no coração, ao invés de andarem com este livro debaixo do braço? Já imaginaram, irmãos, porque os cristãos são reconhecidos como aqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço, não é isso? Sim ou não? Falar a verdade. Tem até um certo ditado que diz assim, não é bem ditado, né? É uma brincadeira que eles fazem, que a Bíblia do crente cheira a suor e a do católico cheira a pó. A pó porque a do católico fica lá em cima da estante aberta, vai pegando poeira. E o crente não deixa na estante, fica debaixo do braço. Já imaginaram quando essas verdades todas acerca da pessoa de Cristo estiverem, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, habitando no nosso coração? Quando também o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, quando essas verdades estiverem inscritas em nós, nós andando como cartas vivas, e os homens puderem então ler essas verdades acerca de Cristo no nosso viver, na nossa pessoa, no nosso andar, no nosso falar, no nosso fazer, no nosso viver a vida conjugal, a vida social, a vida no trabalho, nos nossos relacionamentos. O grande desafio que nós hoje temos é exatamente de ter estas verdades transferidas do âmbito do papel para o coração. Essa é o grande desafio. Você pode ter a doutrina mais pura, ortodoxa, se não estiver inscrita no coração, será apenas uma boa palavra. Faltará então esse aspecto orgânico. E a fé, portanto, desempenha esse papel, os efeitos orgânicos da fé. Então, quando a fé opera organicamente dentro de nós, haverá o quê? A sua interferência no mundo concreto. E aqui está o grande detalhe. Quando se fala de fé, logo nós esquecemos o mundo concreto. Porque pensamos, não, fé, eu creio
nisso, aí você vai projetando e idealizando mundos, Nova Jerusalém, a vinda de Cristo, o trono de Deus, os anjos, os arcanjos, e tudo isso são realidades espirituais, tá, amados? São realidades espirituais. Só que quando fala de fé, parece que nós desconectamos o nosso coração do mundo concreto. Ao passo que a fé, sendo ela orgânica dentro de nós, ela terá uma interferência direta no mundo concreto. Ou seja, a fé, ela será o combustível que nos fará viver aquilo em que nós cremos de maneira concreta no mundo. Então a fé, ela invoca as coisas espirituais para o mundo hoje. E não simplesmente nos projeta numa utopia de um dia, quem sabe, estarmos num paraíso, longe de toda maldade, longe de todas as coisas. É certo que haverá uma consumação do propósito de Deus, evidentemente, porém essa fé, na medida que nos leva para essa consumação, ela aplica e realiza concretamente em nós e neste mundo tudo aquilo que diz a palavra de Deus. Vamos abrir a escritura aqui em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Li alguns textos aqui. E por falar em fé, como é que está a sua fé? Como é que está o seu coração em relação a Deus, em relação à verdade de Deus, em relação ao momento atual em que nós estamos vivendo? Como é que anda a sua fé? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto ou nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É que nós temos claramente o apóstolo Pedro dizendo que nós um dia fomos regenerados, nós recebemos fé. A fé que nós recebemos, ela é um dom de Deus. A questão é que a fé, ela tem pelo menos ou minimamente 3 estágios. Tem o estágio embrionário, é a semente. Quando você recebe de Deus essa fé, ela é semeada no coração num estágio embrionário. É fé, ela é viva, ela é orgânica, porém ela ainda é uma semente. Ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cuidada, e ela precisa então passar por um segundo estágio, que é o estágio do seu desenvolvimento. Então, temos que entender isso. A fé, embora seja única e definitiva, ela passa por um processo de crescimento. A fé, ela cresce. Paulo dizia aos Tessalonicenses que a fé dos irmãos de Tessalônica crescia, né, juntamente com o amor e com a esperança. Uma fé que cresce, uma fé que se desenvolve, até o ponto então de aquela fé que no primeiro estágio era apenas uma semente, e que no segundo estágio ela se desenvolveu, ela chegue ao terceiro estágio, que é o estágio da frutificação. Então a fé não é algo estático, a fé é algo vivo, é algo orgânico. E não tem na Escritura talvez nenhum outro livro que nos fale com maior clareza acerca da organicidade da fé do que a Epístola de Tiago. Tiago, ele escreveu uma epístola muito intrigante, e tão intrigante que chegou ao ponto, inclusive, sobretudo durante o período da Reforma Protestante,
Os irmãos sabem que foi um período em que alguns homens se levantaram, inclusive da parte de Deus, para protestar contra a igreja romana, que não pregava a fé enquanto essa ação divina, esse trabalhar divino dentro do homem, que para salvá-lo, né, a salvação unicamente pela fé. Enquanto a igreja romana estava pregando ainda uma salvação por meio de obras, vieram os reformadores, trazendo e resgatando a verdade da salvação unicamente pela fé, o que é uma grande verdade. A Bíblia diz que é pela graça que somos salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Entretanto, foi nesse tempo então de reforma que inclusive, quando esses protestantes começaram a fazer então, a editar a Bíblia protestante. Os irmãos sabem que tem a Bíblia católica e tem a Bíblia protestante. A Bíblia protestante é aquela que tirou aqueles livros apócrifos do Antigo Testamento, de sorte então que manteve o Novo Testamento intacto. Então a Bíblia protestante e a Bíblia católica no Novo Testamento são idênticas, são iguais. Agora, a epístola de Tiago foi um problema na época. E até hoje tem sido para muitos. Por quê? Porque a epístola de Tiago fala muito sobre a questão de obras. Fala sobre justificação por obras. Tem até essa frase, né? Visto que o homem não é justificado tão somente por fé, mas também é justificado por obras. O que não deixa de ser uma coisa intrigante. O próprio Martinho Lutero, ele desejou muito que essa epístola não fizesse parte das Escrituras Sagradas. Houve uma resistência, porque parece que essa carta parece colocar em xeque a suprema verdade de que o homem não pode ser salvo por meio de obras. Então é aquela questão, aquilo que parece que nos incomoda, tudo aquilo que incomoda a sua verdade, nós temos a tendência de isolar. Não, isso aqui é coisa do demônio, porque isso aqui incomoda a minha fé. Qualquer coisa, pensamento, um texto que parece colocar em xeque aquilo que você crê, é muito mais fácil, ao invés de você investigar, ao invés de você se aprofundar, ao invés de você questionar, é mais fácil você falar, não, isso aqui não é de Deus, então, se não é de Deus, você deixa de lado e vamos ficar só com aquilo que é de Deus. E aquilo que é de Deus é aquilo que nós mesmos fazemos nossa seleção, que nós julgamos ser de Deus. Então, a epístola de Tiago é uma carta intrigante. Entretanto, é a única carta e o único livro da Escritura que nos fala de maneira tão clara acerca da fé. Ao contrário do que muitos acreditam e muitos pensam, a Epístola de Tiago não trata acerca das obras. Absolutamente. Não é um livro que foi escrito para fazer apologia às obras, como quem quer colocar as obras para serem somadas com a fé, para resultar na salvação. Negativo. A epístola de Tiago é a epístola que fala acerca da verdadeira fé. É um livro que exalta a fé e que explica a natureza da fé. Os irmãos podem abrir, por gentileza, em Tiago, um pouquinho antes aí de Pedro. Eu quero ler com os irmãos aqui o capítulo 2, versículo 26, é o finalzinho. Eu quero ler o versículo 14 e o versículo 26, tá bom? O 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Uma pergunta, né? Deixou aqui uma dúvida, né? Versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, no versículo 14, ele traz um questionamento. Veja que ele não traz um questionamento acerca da fé. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser? Olha que ele está colocando a hipótese de alguém que diz: eu tenho fé. Então ele está dizendo não acerca da fé propriamente dita. Ele não está se referindo à natureza da verdadeira fé, mas ele está colocando o caso de alguém que diz que tem fé. Ora, vivemos num mundo, ou sobretudo num país, o Brasil, um país em que as pessoas têm fé. Todas elas têm fé.
Na sua maioria, a coisa mais difícil que tem é você encontrar alguém que diga que não crer em Deus aqui no Brasil. É um país religioso, de raízes religiosas. Teve um começo religioso, uma influência religiosa muito forte. Então todos dizem que tem fé. Eu, por exemplo, digo que eu tenho fé. Você me pergunta, você crê em Deus? Mas como não poderia crer, se Deus é a única certeza que nós temos? Aí você crê nas Escrituras? Ora, como eu poderia não crer nas Escrituras? Querem ver uma coisa? Quantos aqui dentro que não creem em Deus? Levante a mão. Fala assim, não, eu não creio em Deus. Todos creem? Que maravilha. Isso é uma coisa linda. Bom demais. Todos creem. E quantos creem nas Escrituras Sagradas, enquanto um livro inspirado de Deus? Ou não, no contrário, quem aqui não crer na Escritura Sagrada? Então todos creem em Deus e todos creem que as Escrituras são divinamente inspiradas por Deus. Então nós temos tudo. Então nós estamos feitos. Só que Tiago, ele nos questiona dizendo, qual é o proveito? Observa que ele está colocando aqui nessas palavras, aquilo que agora há pouco eu falei, acerca de alguém que tem uma doutrina ortodoxa. Mas aquela doutrina não é interiorizada, não é vida dentro daquela pessoa, então não tem nenhum valor para aquela pessoa, não tem nenhum valor efetivo. Qual é o valor, ou qual é o proveito, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? E não tiver obras. Pastor, será que ele está dizendo então, aqui nesse texto, que eu preciso ter fé e também preciso ter obras? E aí olha o restante do texto, que é uma chave, ele diz, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele não pergunta se a fé de Deus pode salvar o homem. Tiago sabe que a fé salva o homem, porque nós somos salvos mediante a fé. Entretanto, está perguntando, pode por acaso semelhante fé, esse tipo de fé, dessa pessoa que diz que tem fé, porque esse aqui que professa essa fé, ele diz que tem fé, ele fala que tem fé, se orgulha da sua fé, porém essa fé, ela é inoperante dentro dele, é uma fé incapaz de movê-lo, de fazê-lo agir e fazê-lo reagir no mundo concreto. Na verdade, essa pessoa aqui, espiritualmente falando, é como se fosse uma estátua totalmente sem vida, sem se mover, sem respirar, sem pensar, sem reagir. Ele diz, pode por acaso semelhante fé, esse tipo de fé. Ele se refere, portanto, a uma fé meramente nominal, uma fé meramente confessional, uma fé meramente ideológica no âmbito da inteligência. Eu acredito que isso é verdade, então esta é a minha fé. Pronto. Porém, essa não é a fé de Deus. Porque essa fé que Tiago diz aqui, que é inoperante, incapaz de mover, que não tem nenhum proveito, ela é uma fé industrializada. Ontem mesmo eu estava comendo uma jantinha num quiosquezinho e tinha lá conosco uma jovenzinha de 13 anos de idade. Estava conosco. Aí eu olhei para ela e falei assim, vem cá, você é crente? Ela falou assim, eu sou crente. Ah, que maravilha. E seu pai também é crente? Meu pai é crente. Ah, que coisa boa, papai crente, né? E a mamãe, crente também. Eu falei assim, e você é crente desde quando? Ah, eu já nasci crente já, nasci crente. Eu falei, ah, muito bem. Eu falei, e por que você é crente? Ah, não sei. Eu sei que eu sou crente, agora por que eu sou crente? Eu não sei. Então, quando ela vai crescendo e ouvindo nas igrejas a pregação, e para ela o pastor é de Deus, a mensagem é de Deus, é tudo de Deus. Então ela vai crescer crente com uma fé industrializada. Todos nós passamos por esse caminho. De sorte que se tivesse nascido num lar budista, seria o quê? Budista, estou indo para o budismo, não sei como é que fala. Se nascesse num lar espírita, seria o quê? Essa fé industrializada, essa fé cultural, essa fé social, essa fé que se passa por uma herança religiosa, porque as crianças não têm culpa de nada, porque elas são o produto, elas são feitas, elas são formadas
psicologicamente, ideologicamente, politicamente, elas são formadas religiosamente no seio da família. E aí a pessoa depois, com 30 anos de idade, tem lá a sua fé, às vezes verdadeira, às vezes falsa. Eu me refiro aos elementos da fé, né? aos pontos que discriminam aquela fé. Tudo verdadeiro, talvez, porém, sem nenhum poder real de agir dentro do coração. É isso que Tiago diz. Pode, porventura, semelhante fé, esse tipo de fé manufaturada, salvar o homem. E agora eu quero perguntar para a igreja. Vocês que estão me ouvindo aqui, que certamente já há muito tempo vive essa vida de congregar, de reunir, você aceitou Jesus, conhece muita gente, sua sogra é crente, seu sogro, seu pai, sua mãe, seu primo, seu cunhado é pastor, não tem essas coisas nas famílias? Eu pergunto, todo esse povo que tem essa fé, eu pergunto, pode acaso esse tipo de fé que você tem visto salvar? Você diz talvez, lógico que vai salvar. Não, então se a pergunta é, pode salvá-lo? Você deve ver salvação. Pastor, mas não é quando Jesus voltar, não, que seremos salvos, não. Não, a salvação se opera hoje. A santificação, a transformação, a conformação, a mudança de coração, de alma, de vida, ocorre hoje. A pergunta é, pode, porventura, semelhante fé salvá-lo? Então tá bom, tira os olhos desse povo todo ao seu redor e se pergunte a você mesmo, pode, por acaso, a fé que eu tenho me salvar? E para você obter a resposta é simples, é só você fazer um balanço. E saber se porventura o Evangelho de Jesus Cristo tem mudado o seu coração. Tem mudado pelo menos o seu pensamento. Lógico, você não vai acordar amanhã totalmente transformado. Mas a fé, por ser dinâmica, viva, orgânica, como diz aqui em Tiago 2:26, assim como o corpo sem espírito é morto. Você veja que o corpo é a carcaça e o espírito é que dá vida a esse corpo. Do mesmo modo, é a fé. O embrião da fé vai gerar, vai brotar e vai produzir a obra, enquanto sendo a obra, não uma obra de lei, mas a obra da fé, como fruto da verdadeira fé. Então, é só você perguntar para você, porventura, a fé que eu tenho desenvolvido desde a minha infância, pequenininho, a fé que eu digo que eu tenho, a verdade que eu defendo, quando eu brigo no meu trabalho com meus companheiros, porque eu quero convencê-los da eleição e da predestinação, e eu luto, e eu mostro, eu apresento, e eu venço eles no discurso, porque na última das hipóteses, eles não aceitam, mas também não podem rasgar a Bíblia, aí tem que ficar frustrado, e você sai vitorioso. Muito bom, mas eu pergunto, mas e essa fé, esse evangelho? Como diz o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem mudado organicamente? Você consegue agora ver pessoas como pessoas, ver o sofrimento, se compadecer, perdoar, amar, cooperar, estender a mão? Ou será que nós somos meros religiosos orgulhosos de sermos os detentores da verdade? Tiago está perguntando, pode porventura, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tudo até agora que eu estou dizendo em termos de introdução da mensagem. Reflexão sobre a fé. Porque o que vale, então, é você agora começar a pegar cada item da sua fé e você começar a observar estas verdades aqui registradas e começar a olhá-las de maneira orgânica. Por exemplo, todo mês, uma vez por mês, nós nos reunimos aqui neste local de reuniões para partir o pão. Sim ou não?
Maravilha, irmãos, amanhã, a pessoa fala, né? No caso, semana que vem, domingo que vem, a 8, né? De domingo que vem a 8 será a reunião do Partido do Pão. Que maravilha! Aí nesse dia é um dia especial. E a prova de que é um dia especial é que é o dia do mês em que nós temos o maior número de pessoas presentes aqui. O maior número de pessoas é no Partido do Pão. Todo mundo vem, traz seus filhos. Tem gente que compra roupa nova. O que não compra roupa nova passa bem passadinha. Deixa lá a roupa de ver Deus no sábado à noite já separada. Sapato engraxado direitinho. Faz a unha. Se prepara. Filhos, amanhã é a ceia do Senhor, Partido do Pão. Aí vem todo mundo para cá, aquela coisa mais linda, local cheio de gente, as músicas são maravilhosas, que coisa linda. Ah, sim, tem aqui uma mesa, aqui nessa plataforma preta aqui, ó, uma mesa, aquela mesa ali, ó, com um tecido bonito sobre ela, uma toalha bonita, tal. E aí a irmã Eliane vem, arruma tudo direitinho, as taças, coloca lá a bacia com água, né? Aí vem o pão do Gilmário, né? Não tem o pão do Gilmário? Da padaria? Aquele pão sírio, aquela casquinha, né? Ali em cima, coisa mais linda. Todo mundo, os pastores vêm, 4, 5 aqui na frente, todo mundo ora, fala, todo mundo empolgado. Daqui a pouco, o Nivaldo, o João Batista, aí vai passando com um pratinho, cada um pega um pedacinho de pão. Que maravilha. Todo mundo educado, espera na hora de todo mundo comer junto o pão. Aí podemos comer, todo mundo. Aí a irmã Nolinha, glória a Deus. Aí uma voz lá atrás responde, amém. Só são 2 pessoas que dizem glória a Deus na hora. Outros ficam contritos. Aí para poder tirar a gominha que ficou aqui no céu da boca, aí vem o vinho para lavar. Aí toma um pouquinho de suquinho, né? Pronto, acabamos de tomar a ceia. Que bom. Jesus ordenou que se fizesse isso. Eu sei que tem muita gente que não concorda em se proceder com o rito do Partido do Pão. Né, na internet, quando essa mensagem for para a internet, alguns vão fazer os comentários lá embaixo, tudo bem, eu não me importo. Mas Jesus disse o seguinte, que todas as vezes que nós fizéssemos isso, nós estaríamos fazendo em memória. Há uma memória. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria, sabendo que nós somos seres humanos, seres que aprendem com os símbolos, com as coisas, nos deixou a ceia, ou melhor, o partir do pão, não como um rito pelo rito, mas ordenou que nós partíssemos o pão daquela maneira, para nos fazer sempre lembrar de algo, resgatar algo. E aqui está o ponto. Então, se isso é para fazer memória, o que vale não é o rito, é aquilo que ele está nos fazendo lembrar. Então, se nós comemos aquele pão e bebemos aquele vinho, e nós não voltarmos lá, naquela memória, e não resgatarmos aquela verdade orgânica em Cristo, você pode comer uma dúzia de pães e beber um camburão de vinho, não vai dar nada. Não vai dar nada. Vai ficar só empanzinado, porque pão demais e vinho demais empanzina. Então, é preciso que nós entendamos que Deus, preocupado conosco, sabedor de que nós nos esquecemos facilmente das coisas boas, das coisas ruins nós não esquecemos nunca. Eu me lembro como se fosse hoje, ó, dia 14 de fevereiro de 1997. Aquela tarde, que o Juraci me falou aquelas palavras. Ele estava assim à minha esquerda. Ó, o irmão fulano estava sentado à minha direita. Os detalhes são todos lembrados. E carrega a mágoa no coração do outro a vida inteira. Aquela palavra que foi dita, aquele olhar que quase te matou, aquele sapo que você engoliu. A gente não esquece nunca aquele dinheiro que aquele irmão sem futuro me deve. Desgraçado, ele pensa que eu esqueci. Ele está achando que eu esqueci?
Eu perdoei, mas não esqueci. Não é assim? Aquele mal que o fulano fez para mim, que a fulana fez para mim, minha sogra, minha mãe fez um mal para mim. O filho nunca esquece o mal que a mãe fez. Agora as coisas boas, a gente não lembra não. Nos esquecemos facilmente das coisas boas. Deus sabe disso. Então ele falou assim, olha, eu quero que vocês partam o pão. Tomem o vinho. E toda vez que vocês fizerem isto, deverão fazer memória, se lembrar de algo, trazer à lembrança o significado deste pão e deste vinho. E eu quero começar, portanto, exemplificando a organicidade da fé a partir desse símbolo, pão e vinho. Seria talvez mais apropriado para uma reunião do Partido Pão. Porém, não tem nenhuma importância isso, porque o que importa é o que isso significa para nós, que não acontece uma vez por mês, mas deve acontecer diariamente. A Bíblia nos mostra claramente, queridos, que aquele pão que está sobre a mesa, ele possui dois significados, porque eles estão em duas instâncias diferentes, de sorte que um significado está numa relação de oposição ao outro. São duas coisas diferentes que se refletem de modo contrário. Eu vou explicar para os irmãos. A primeira coisa que nós devemos fazer memória, a primeira coisa que deve ser resgatado dentro de mim, no meu coração, que a minha fé precisa se apropriar e precisa fazer uma diferença profunda na minha maneira de pensar, na minha maneira de sentir, na minha maneira de perceber, para que isso possa interferir diretamente no mundo concreto das minhas relações, é o que aquele pão negativamente representa. É o que aquele pão negativamente representa. Pastor, eu nunca olhei para aquele pão de maneira negativa. Não, é porque o primeiro significado é que ele representa o corpo de Cristo, que foi partido por nós. E isso é negativo, porque o que é o corpo de Cristo ser partido por nós? Porque você costuma, e nós costumamos, olhar somente do ponto de vista partido por nós. Por nós. Aí você vê coisa positiva, o amor, o perdão, a graça. Entretanto, o ser partido foi o sofrimento da violência que Jesus Cristo sofreu. Homens maus e perversos pegaram o Filho de Deus. Os irmãos poderão resgatar nos evangelhos, né? Quando os irmãos aqui partem o pão, vão partindo, né, aquele pão, tirando os pedaços, aquilo está representando o sofrimento que o Filho de Deus sofreu na carne. Os evangelhos são claros quando dizem que chegou uma turba de homens maus e perversos. Jesus estava orando no Getsemane. Chegaram aquele pessoal todo, diz a Bíblia que eles chegaram com vara-paus e com pedras e cordas nas mãos e espadas. E Jesus se aproximando falou assim, a quem vocês procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu, eu sou. E eles caíram naquele momento, com o rosto por terra. Então se levantaram e pela segunda vez perguntaram, e terceira vez, e se repetiu as 3 vezes a mesma situação. E Jesus olhando com um olhar sereno, tranquilo, falou assim, eu sempre estive no meio de vocês lá no templo, todos os dias estava lá pregando, vocês tinham que vir aqui prender a mim com paus, cordas, espadas, como quem persegue, caça um cão, um animal. Eu estava lá. Mas tudo isso é feito para demonstrar os homens maus e perversos, fingidos, hipócritas, que agora tomaram o inocente, o homem sem pecado, e começaram a desferir contra ele toda sorte de golpes. E
proferir palavras de blasfêmia, de humilhação, de escárnio, de zombaria. E ele foi, então, sofrendo da parte dos homens maus, desde o aspecto psicológico, o aspecto espiritual, da pressão espiritual que ele sofria do mundo das trevas, tanto quanto também no seu próprio corpo físico. Ali era o pão sendo partido, era o pão sendo quebrado. Ali o pão representa esses sofrimentos de Cristo, que devem ser vistos a priori da parte dos homens como sendo uma ação de violência. Você pode buscar desde Gênesis capítulo 4. Então logo o pecado entrou no mundo. Estão lá Adão, Eva, Caim e Abel. Aí de repente Caim levou a sua oferta ao Senhor, não foi? Então ele era religioso. Caim amava Abel. Sabiam disso? Está lá na Bíblia, lá em 1 João, diz: não ameis uns aos outros como Caim amava ao seu irmão Abel. Então ele amava. Como ele amava? Resta saber que tipo de amor era esse. De que natureza era essa. Caim, de um lado, com seu altar, cheio das frutas. Aí foi Abel, com seu altarzinho, um cordeirinho. Coisa mais lindo, os dois irmãos. E aí, beleza? Tranquilo? Estamos aí juntos. Vamos agora adorar o nosso Deus, o Criador, oferecer a Ele essas ofertas, tal. Aí, de repente, quando Deus disse para Caim: olha, Caim, eu não me agradei da sua oferta. E não me agradei de você. Caim ficou triste, fez uma tristeza. Isso fere o ego da gente, não fere? Poxa, ninguém gostou da minha oferta. Nem Deus gostou da minha oferta. Coisa chata, né? Poxa vida. Deixa eu conversar com Abel para saber o que aconteceu com a oferta dele. E Abel, tudo bem? Como é que tá? Bom demais. E aí? O que Deus falou para você? Não, ele falou que gostou muito da minha oferta. E gostou de mim demais da conta, ele falou. Agora imagina só. E você, Caim? Não me disse nada ainda não. Esperar ver o que ele vai dizer. E agora esse Caim, o ego, machucado, ferido, porque Deus o rejeitou. Agora a inveja do seu irmão que foi aceito, reúne a inveja e o egoísmo, começa a maquinação. O pecado dentro do homem se manifestará, e foi assim que ele se manifestou. A primeira manifestação do pecado no homem foi na forma de violência. Caim matou Abel. Essa violência. É essa violência aqui no coração de Caim que se desenvolveu em toda a história dos homens e que foi derramada, essa violência foi derramada sobre o inocente Filho de Deus. Então, quando eu olho para aquele pão da ceia, sendo partido, eu tenho que ver esse aspecto negativo do pecado, do egoísmo, da violência contra o justo. Contra o justo. Pastor, essa é a mensagem? Essa é a mensagem. Porque agora segue-se a segunda instância daquele pão. E é aqui onde nós entramos. Porque aquele pão não significa apenas a violência que Cristo sofreu. Esse pão agora deverá representar uma outra coisa no sentido oposto. Se lá se referia à violência que Cristo sofreu, aqui deverá significar a nossa unidade e comunhão. Olha como que o sentido se inverte completamente, entretanto na mesma linha de entendimento. Porque o pão tanto representa negativamente a violência do pecado contra o justo, como agora ele representa o sentido oposto. Estes que deste pão, que creem que Cristo foi o justo que sofreu injustamente na mão dos pecadores, se eu creio nisto, todos os que creem nisso, quantos podem olhar para Cristo, para a sua morte vicária, para os seus sofrimentos e perceber que ali era o justo, era o santo, o Filho de Deus, que estava sofrendo
pelos pecados de muitos, muitos não no sentido de não todos, mas no sentido de um número muito grande de pessoas, em oposição ao único, um só, que pecou, que foi Adão. Um pecou, muitos são salvos. Quantos creem aqui, olhem para mim por gentileza, no sacrifício de Cristo como sendo justo, sofrendo da parte de homens maus e perversos essa violência, ainda que com um propósito vicário, mas sofrendo a violência sem merecer, porque era sem pecado, justo, santo, perfeito, sem mácula, sem pecado, sem ruga. Quantos creem nisso? Quando você, agora atenção, estamos falando da fé, irmãos, da fé. Quando você diz eu creio, você está interpretando um fato. Me ajude a transmitir isso para os irmãos. Se vocês se interessarem pelo meu assunto, às vezes me ajuda a desenvolver melhor a fala. Quando você diz eu creio que este homem é justo, santo, perfeito, sem pecado, sem mácula, que ele sofreu a violência dos homens maus, quando você diz eu creio, você está interpretando um fato. Sabe quando você olha para uma cena como essa da morte de Cristo, e você então dá um significado a essa cena, você olha, você interpreta e diz, gente, como pode esses homens serem tão perversos? Como pode esses homens serem tão maus? Como podem esses homens fazerem o que estão fazendo com o justo? Quando você assim interpreta essa cena, você não está do outro lado dizendo, é isso aí, bate nele, cospe nele. Quem já participou no final da aula, fora da escola, de uma briga de escola? Sai todo mundo da escola, aí lá fora dos portões, o pessoal faz uma roda e fica dois brigando no meio, né? Fica girando. E aí fica todo mundo, aí vem um, coloca a mão no meio, quem for homem, cospe aqui. Aí quando cospe, tira para cuspir no outro, para incitar a violência. Não é isso que acontece? Aí fica todo mundo lá, é isso aí, bate nele, morde ele, puxa o cabelo dela. O povo não fica assim? Essas pessoas estão interpretando um fato. E estão se posicionando. Crer é interpretar, interpretar é se posicionar. Quando você diz, eu creio que Jesus Cristo é inocente, puro, e que esses homens são maus e perversos, você está interpretando uma situação e está se posicionando contra a violência e a favor da justiça, do amor, da piedade, da graça. Se isso é verdade no seu coração, então você passa para o outro lado e agora você fará parte daquele pão que agora vai representar a nossa unidade e comunhão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, ó 17, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Agora, no segundo plano, este pão representa todos nós. No primeiro plano, representa negativamente toda a violência sofrida. Todos que se posicionam ao lado de Cristo, a favor de Cristo, nesta verdade de Cristo, de que Ele se entregou, não tendo culpa, não tendo pecado, que Ele sofreu essa violência da parte dos homens maus. Todos que creem nisso, agora fazem parte do segundo pão. Ou deste pão que agora significa que, sendo nós muitos, nós formamos um único pão, isto é, um único corpo. Agora, atenção para esse detalhe. Somente aqueles que estão nessa posição de fé, ao lado de Cristo, que interpreta a morte de Cristo, que entende esse sacrifício, somente estes, dessa maneira, fazem parte deste pão.
Então esse pão não é um pão qualquer. Ele representa uma categoria de pessoas que compartilham de uma mesma fé. Quando eu digo eu creio no sacrifício de Cristo, você está dizendo eu sou totalmente contra qualquer forma de violência. Por este motivo é que eu me integro agora a um grupo de pessoas para ter com elas comunhão em amor. Ou seja, os nossos relacionamentos, eles são definidos a partir daquilo que eu creio. Se eu creio que a violência que Cristo sofreu é uma coisa negativa, foi um grande erro do homem que é mau e perverso, se assim eu creio, então agora eu vou agir nesta comunhão deste pão que somos nós. Ou seja, eu vou olhar para cada irmão, para cada irmã, para cada pessoa, e eu vou ver em contrapartida que nós todos somos um só. Aí aquele mandamento de amar ao seu próximo como a si mesmo, que no Novo Testamento se intensifica quando diz como Cristo amou, um amor mais intenso, ele agora fica muito fácil, porque agora eu olho para vocês e eu sei que todos nós somos um só. E aí isso nos lembra o texto de João, eu quero ler com vocês também, no capítulo 17, João Evangelho, capítulo 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um. Está aqui, ó. A fim de que todos sejam um. Inclusive, o grande argumento do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a unidade, Paulo fala muito sobre a unidade. Ele fala lá em Efésios capítulo 5, quando ele fala sobre o casamento. Ele fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, deve zelar por ela, deve cuidar dela, e deve protegê-la, tal, enfim, alimentá-la. Aí ele fala o seguinte, porque qual é a pessoa que feriria o seu próprio corpo? Então ele diz, o cuidado do marido com a esposa é parte do reconhecimento de que eles são um. Então ferir a esposa, diz o apóstolo Paulo, é como ferir-se a si mesmo. Esse princípio da unidade se transfere também para a igreja. Quando eu olho para os irmãos, se eu sou norteado pelo princípio de que nós somos um, ofender a qualquer um de vocês é ofender a si próprio. Por isso que amar ao próximo como a si mesmo implica agora no Novo Testamento essa unidade. Eu consegui ver que todos nós somos um só. E aí Jesus orando aqui em João 17, ele diz, olha, a fim de que todos sejam um. Essa era a oração de Jesus, a fim de que todos sejam um. E aí ele vai explicar algo interessante. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí logo o teólogo consegue ver aqui o quê? A trindade, né? Assim como és tu em mim e eu em ti. Mas aqui não pode se referir absolutamente à trindade. Por que não? Porque olha o que o texto está dizendo. A fim de que eles sejam um, como nós dois somos um. Então é possível que nós todos sejamos um, no sentido de Pai, Filho e Espírito Santo seriam um só Deus? É possível? Ser só um, nós continuamos sendo dois. O casal, está aqui um casal, Jailson e Eliane. Vocês são um ou são dois? Mas um são um, mas são dois. Ou seja, o ser um sempre vai fazê-lo ser dois. Ou o ser um nunca vai fazer com que vocês deixem de ser dois. Porque ser dois, porque são duas pessoas. Mas podem ser um no coração, na alma, na mente, nos sentimentos, nos propósitos, nos objetivos, nos alvos a serem alcançados. Então ele diz, olha, a fim de que eles sejam um, como, ó Pai, sou eu em ti e tu em mim, sejam eles também em nós. Então, que unidade é essa que Jesus está pregando aqui? E ele diz que quando o mundo vir esta unidade, então o mundo crerá. Tem na sua Bíblia isso? Para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Há 2000 anos está o cristianismo sobre a terra e o mundo ainda não creu.
Pelo contrário, o mundo está cada dia mais incrédulo. Ou não? Quando o mundo olha para os crentes, eles ficam fascinados, querendo crer também. Ele fala, mas que povo mais sem futuro são vocês, rapaz. O povo sem futuro é crente. Vai fazer negócio com alguém. Vem cá, você é crente? Pois é, não faço negócio com crente. Nós que vivemos de aluguel, esse local aqui é alugado, nós tivemos muitos problemas em alugar. É para igreja? Não estamos alugando por agora. O pastor Giovanni, quando foi alugar lá em Goiânia, a primeira sala que ele alugou em Goiânia, lá em Aparecida de Goiânia, pensa no sacrifício. Quando o homem falou assim, não, tranquilo, você pode vir aqui que a gente vai resolver. Eu falei, vem cá, mas para que é? Para a igreja. Pois é, tem que ver com minha mulher. Tem que ver, parece que ela quer montar um negócio aqui, não sei. Mas está aqui a placa para alugar. Eu vim alugar e tem que ver com a mulher. Aí ficou enrolando. Falei, calma, pai, a gente vai pagar você, ué. Vamos pagar você. Falei assim, mas vai mesmo? Porque sabe que crente é enrolado, né? Crente é enrolado. Então, é dito que por Jesus, nessa oração, que quando o mundo vir, atenção, essa unidade, assim como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo nós como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em unidade, aí o mundo não terá como resistir essa verdade. Porque agora não é uma verdade proclamada, é uma verdade inscrita nos corações. E que tipo de unidade é essa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Que deve estar em nós e nós nele, essa coisa única. Aí é onde entra o grande detalhe. Quando você olha para o ensinamento da Trindade Divina, nós estamos transferindo esses ensinamentos para o âmbito da fé. Quando você olha a Trindade Divina na Escritura, no âmbito econômico da obra de cada um deles, é maravilhoso, porque você encontra exatamente ali o Pai, e olha que o Pai é o Pai, né? Quando fala do Pai, você não pensa, não, o Pai é o Pai. Você tem o Pai e o Filho, você logo entende que o Pai é superior, não é não? É o Pai, o Filho é o Filho. Ainda mais porque o Filho se coloca a serviço do Pai. O Filho, atenção, dirigindo-se ao Pai. Olha o exemplo de unidade. O Filho, aproximando-se do Pai, lhe diz: Deus. Olha a relação de unidade. Deus. Eu estava pensando aqui comigo e observando que o Senhor, Deus, não quer sacrifício e oferta pelos pecados. O Senhor não se agrada de tantos sacrifícios de animais imolados, tanto sangue derramado todo dia. Até porque, Deus, esse sangue de animais não resolve em nada. Não pode redimir ninguém. Sangue de bode, de touro, não redime. Ó Deus, isso é o Filho. Então, Deus, vendo isso, percebendo o teu coração, o teu desejo, a tua vontade, eu me disponho a ti. Prepara para mim um corpo, porque eu vou descer lá e cumprirei toda a tua vontade. Os céus devem ter se espantado. Mas ele é o Logos eterno. Ele é Deus. Ele vai se submeter a esse papel de se rebaixar, primeiro de se tornar criatura. Não, vamos voltar um pouquinho antes. Primeiro, de sendo ele Deus, dirigir-se ao Pai chamando-o de Deus. Já começa errado por aí. Errado como? É porque o pensamento humano caído, terreno, ele diz assim, não, se o pastor Renato é bispo, o Fernando é bispo, o Josué é bispo, o Alexandre é bispo, é todo bispo. Então não tem esse negócio. Se alguém tem que chegar, são vocês, igrejaiada, que deve ficar bispo fulano. Eu não vou falar assim, bispo Renato, porque eu também sou bispo, então igual para igual. Não é assim que o homem pensa? Não, o homem não pensa desse jeito. Porque eu estou no mesmo patamar, então eu acho que eu devo. Eu não posso servi-lo, porque eu sou Deus.
Se alguém tem que servir aqui, é aquele que não é bispo, ou que está num degrau abaixo do bispo. É uma bispaiada para cá, bispaiada para lá. E o Deus eterno, Logos eterno, Criador de tudo, herdeiro de tudo, aquele em quem, para quem todas as coisas foram feitas, diz: Deus, estava observando o teu coração, a tua vontade, o teu desejo. Eu vi que o Senhor não quer sacrifícios, não gosta de sacrifícios. Então, aqui estou para fazer a tua vontade. Os céus devem ter se espantado. Olhado, meu Deus do céu. Nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi algo semelhante a isso. Então, o Filho se fez carne, se fez homem. O infinito agora habitando o ventre finito de uma mulher. A palavra encarnada nasceu em Belém, mas não tinha uma cidade melhor para o Deus eterno escolher nascer. Nasceu em Nova York, Hong Kong. Onde Josué pode nascer? Uma cidade boa. Hã? Bruxelas. Não, Taguatinga não. Uma cidade boa, não, está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Na menor de todas as cidades da Judéia. Na menor. Lá no pôr do sol. No sol nascente que seja. Na menor cidade. Olha que coração é esse. Mas ele fez isso porque ele é bom demais? Queria se amostrar? Não, porque ele e o Pai são um. Porque o Pai não quer sacrifícios, então eu vou me despir da minha glória. E vou satisfazer a vontade do Pai. Isso é ser um. O propósito do Pai agora é meu propósito. A vontade do Pai agora é a minha vontade. A minha vontade é anulada para tornar-se a minha vontade, a vontade do Pai. Não buscando a sua própria vontade, os seus próprios interesses. Se fosse eu no lugar de Jesus, é o seguinte, Pai, manda Miguel, Gabriel, Ariel, quem você quiser. Eu não. Eu sou Deus, sou criador, não sou pecador, não tenho nada a ver com isso. Tenho meu trono, tenho meus anjos cantando glória, glória, 24 horas para mim. Santo, 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 santo é o Senhor do exército. Santo, 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 não para. Eu estou aqui sentado no meu trono, minha coroa para você ver, brilhante. Eu vou descer, tornar-me homem, porque você, porque você não quer sacrifício e oferta. É problema seu. Você não quer sacrifício e oferta, você não se agrada. O que eu tenho a ver se você não quer? Isso é se eu fosse. Talvez se você fosse, seria diferente de mim. Mas eu seria assim. Eu. Manda o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também não tem? O Espírito Santo? Manda o Espírito Santo. Pensa numa bagunça que ia dar, os três brigando. Porque não sei o quê, imagina só. Mas não. Assim como eu e o Pai somos um. A vontade do Pai é a minha vontade. O desejo do Pai é o meu desejo. Aí ele veio, na menor cidade nasceu. Imagina agora que a palavra, o Logos eterno, a palavra, ele é a palavra, agora se submeteu aos primeiros anos de vida, primeiro ano, alguns meses, sem falar, pronunciando os rudimentos, o verbo da vida, já imaginaram? Fugindo para o Egito, Maria, José com o menino, correndo para o Egito com medo de Herodes. Se eu fosse aquele menino, eu falaria assim, mamãe, calma, eu estou aqui, verbo eterno encarnado, não parece, eu estou nessa carninha aqui, mas é só eu querer, é só eu querer, mas não, o verbo eterno criador fugindo de um Herodes, sem futuro, pecador, mau, perverso. Tudo isso por causa de quê? Do Pai.
Enfim, nos últimos momentos ali, antes da sua morte, quando ele viu que o bicho ia pegar mesmo, pai, o negócio é sério mesmo, né? Aí ele falou, pai, é o seguinte, o negócio aqui está feio. Se for possível, pai, passa de mim esse cálice, não tem, mas não seja feita a minha vontade. Eu vou até o fim para cumprir a tua vontade. Se eu creio na morte de Cristo, que aquilo que ele sofreu foi uma violência, ele era o justo. Se eu digo que eu creio, isso tem que ser orgânico dentro de mim, isso tem que controlar a minha vida. Não deve ser uma ideologia, deve ser uma força que opera em mim. E onde eu vir, porventura, a reprodução desses sofrimentos injustos, o meu coração tem que se ferir, e tem que chorar, e tem que se condoer, e tem que ter misericórdia. Porque eu creio. Se isso não acontece, eu não creio. Se isso não acontece, eu estou aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Uma fé que diz que é fé, mas que não tem obras, ela não tem ação, ela não tem vida, ela não reage, ela não se manifesta, porque não é viva, é morta. Uma fé inoperante, uma fé ideológica, manufaturada, industrializada, feita pela religião, pelas igrejas, pelos crentes, pelo diabo, por quem quer que seja, mas essa fé não pode salvar. E eu conversando essa semana com o pastor Giovanni, ele falou, pastor, e agora? Eu falei, agora o quê? Não, porque é o seguinte, pastor, essa mensagem, ela é muito elevada, né? É uma verdade muito pura. E eu olhando assim, eu vejo assim, é muito distante da realidade nossa. É muito distante. Eu falei, é verdade, é por isso mesmo, é distante. Mas é a obra de Deus. E nós talvez não alcancemos isso de hoje para amanhã, mas é preciso começar. Começar a buscar, a amar, a começar a tirar os olhos dos invólucros, das coisas e começar a buscar a essência. Qual é o significado da minha unidade com o corpo de Cristo? Qual que é essa realidade? Onde se encontra? Se eu perguntar, irmãos, nós somos um, qual é a resposta? Sim. No partir do pão, pastor Josué, Fernando, quem estiver aqui na frente, ó, irmãos, nós somos um. A igreja vai fazer o quê? Amém! Aleluia. Espera aí, calma, para. Vamos orar ao Senhor. Revela, Senhor. Assim como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, essa relação de unidade, de amor, de serviço, sejam eles também. Aí imagina agora o Pai, lá no céu, sentado no trono, olhar para o Espírito Santo, para Gabriel, Miguel, tá vendo lá, ó? É isso aí, ó. Esse é o coração que eu quero. Servo. Daqui a pouco, imagina só o filho voltando, vitorioso da batalha, né? Voltando, tal, ressurreto, ascendido aos céus. Aí o pai olha, é isso aí, meu irmão, muito bem, Deus te abençoe, viu? Você fez o seu dever, né? Afinal, eu sou quem? O pai. E você é quem? O filho. Então, o filho sempre só faz o quê? A obrigação. Filho só faz obrigação, não é isso? Não, não é? Eu sou o pai. Filho, então, está aí muito bem, está feito. Vamos prosseguir, pessoal. Foi assim que aconteceu? Assim como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. É uma relação mútua. Não é algo que pende para o lado e dispensa para o outro. Não. Há um equilíbrio nas relações. Quando o filho foi entrando, ou mesmo antes, quando o filho estava lá, né, saindo das águas do batismo, o pai interveio dizendo, este é o meu filho, onde está o meu prazer. Olha o testemunho, meu prazer está nele. Mas não era algo vazio. Quando o filho voltou triunfante, agora assunto aos céus, o pai foi logo dizendo,
ordene aos anjos que o adorem. Mas ele é o servo, ordene aos anjos que o adorem. E aí ele foi entrando, chegou perto do pai, o pai levantou-se e disse: Deus. Opa, peraí, como? O pai disse ao filho: Deus. Olha a retribuição na mesma medida, na mesma proporção. Olha essa relação de unidade. Deus, o teu trono permanece para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino, porque amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Todos os anjos o adorem, e você agora tem um nome acima de todo nome. Você é o herdeiro de tudo. Essa unidade. É isso que aquele pão representa. A fé se apropria da essência espiritual. E o pão você não precisa comer se não quiser. Não precisa. Então eu não vou comer. Não tem problema. Desde que você tenha essa essência. O que está valendo aqui é o que ele representa. Com todo respeito. Mas aquele pãozinho, como disse Jesus, vai depois para lugares escusos. Ou não vai? Ou ele vira anjo lá dentro, vira Espírito Santo, vira Jesus. Nenhum desprezo, mas às vezes é preciso você falar de uma maneira tão forte para que o outro entenda que existe uma verdade maior. Porque se você ficar alisando muito pão e elogiando muito pão, aí nossos olhos tendenciosos vão ficar olhando aquele pão. O pão, cadê o pão? O pão. Caiu o pão. Pastor, teve uma criança que comeu do pão. Preocupado. Pão. O pão. Gente, temos que fazer memória. Então a fé é isso. A fé é interpretar um fato, posicionar-se a favor dele e se apropriar daquele fato. E isso muda nossas vidas. Isso muda. Essa semana eu estava pensando, muito pensativo, eu ando muito pensativo, muito reflexivo, vendo assim o ministério andar tão lentamente. Talvez nós nunca tivemos passos tão lentos como agora. Aí vem a solidão da verdade. O que é a solidão da verdade? Quando alguém consegue ver algo, vislumbrar algo, e ele olha e as pessoas ao seu redor não conseguem ver o mesmo, ou na mesma dimensão, essa pessoa que consegue ver vai ficando solitário. Porque não pode nem compartilhar que o outro não está interessado. Ele não tem interesse porque não está vendo. Só tem interesse quando vê. Desapercebidos. Falei, não, Senhor, eu preciso falar sobre a fé. Para que os irmãos se apropriem, para que eles vejam, para que eles assumam. É certo que, embora nós sempre pregamos, toda vida nós pregamos unidade do corpo de Cristo, pregamos o perdão, pregamos tudo isso, mas nunca com tanta evidência e com tanta realidade fora dos invólucros materiais, dos rituais, dos cultos que ocorrem. Ou seja, os invólucros são importantes para a infância. Nós já estamos com 17 anos de idade, nós somos adolescentes. Está na hora de nós começarmos a pegar essa verdade, como diz Hebreus capítulo 2, nós nos agarrarmos com mais firmeza às verdades recebidas. Avançar para a realidade, avançar para a essência, avançar para a experiência. E isso com muita oração, contemplação e ajuda mútua de todos os irmãos. Por isso nós temos que congregar. Quando nós nos reunimos, nós somos ajudados. Se nós não congregarmos, nós vamos ficando dispersos. Vamos nos esfriando. Cada um cuidando da sua vida.
E daqui a pouco nós estaremos todos. Então, na semana que vem, ou na outra, eu devo continuar a falar acerca dos efeitos orgânicos da fé e a sua interferência no mundo concreto. Amém? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.